Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Como hoje é dia de falar de marketing, vou mudar a abertura. 1, 2, 3... Vivam! Bem-vindos ao mais inimitável, único e extraordinário podcast de comunicação do mundo. O melhor, o mais grande. E só por isso, na página perguntasimples.com, para si, cliente especial, pode comprar 2 subscrições pelo preço de uma. E com desconto. Não, melhor ainda, e grátis. É completamente grátis subscrever o Pergunta Simples e isto é absolutamente verdade. E com isso a minha memória voa até às feiras do Alto Minho, onde um homem vende atoalhados em cima de uma caminhoneta aberta e fala à freguesia. Não leva uma toalha, não leva 2, leva 3 toalhas pelo preço de uma, que hoje eu estou generoso. E eu podia ficar horas e horas a ouvir a sua voz enrouquecida no microfone roufenho coberto por um lenço de pano, quase com vontade de comprar os atoalhados, mesmo sem precisar deles. Quantas vezes já se matou o marketing? E quantas vezes o marketing ressuscitou? O marketing moderno oferece sempre como música de fundo que a pessoa está no centro. Mas estou desconfiado que esse centro é apenas retórica e, no fundo, o que está no centro é a influência sobre o momento em que o consumidor decide comprar. E a comunicação é uma arte para o ajudar nessa decisão. Não sei se vos acontece o mesmo, mas quando sou vítima de estratégias de marketing agressivo ou invasivo, tendo a rejeitar de imediato qualquer produto que me tentem impingir à força. No fundo, fico com uma motivação gigantesca de contrariar o planeta inteiro. E em particular a marca que quis com toda a força entrar na minha vontade. Ora, o marketing dito digital veio oferecer boas ferramentas para ajudar a encontrar o produto certo para o cliente certo, mas também veio criar uma espécie de monstro de aborrecimento que pode ter várias formas, as incontáveis chamadas de centros de contacto dos call centers que começam por fingir estar muito interessados no nosso pensamento ou sentimento para rapidamente anunciar que a chamada vai ser gravada como prova de transação comercial. Já vos aconteceu? Eu fico de cabelos em pé. Talvez por isso fui à procura de Carlos Manuel Oliveira, que descreve o seu olhar sobre o futuro do marketing pós-digital, com uma frase que faz toda a diferença. O marketing à medida do ser humano. Talvez por isso a minha provocação inicial para ele foi, afinal, o marketing ainda não morreu? Bem, parece que não. Vamos lá ver. O que continua a haver é um gap muito grande entre os princípios e as práticas. Não é? Provavelmente isto não será só no marketing. Não é? E o que é curioso é que, ao escrever estes livros, acabo por me debater com certas coisas que, para mim, me parecem quase evidentes. Eu digo, mas afinal, será que estou a dizer alguma coisa de novo? E depois confronto-me sempre com esta situação. Muitas vezes os princípios são os mesmos, os princípios que existe o marketing não mudaram muito, mudaram as técnicas, os instrumentos, etc. Mas as práticas é que andam muito mais devagar. Não é? As práticas andam, infelizmente, para o consumidor, infelizmente andam muito mais devagar. E quando eu digo infelizmente para o consumidor, para mim a consequência é que as empresas vão sofrer a seguir em consequência disso também. Porque, na realidade, se as pessoas não se sentem tão satisfeitas e tão agradadas, também com certeza que não têm uma ligação tão grande como poderiam ter às empresas. O que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer essa ideia entre o que é que são as boas regras e a prática? Essa diferença pode-se ver aonde? Em quê? Olha, desde sempre que o marketing diz que está centrado no consumidor. Ora bem, o estar centrado no consumidor não deveria ser só uma declaração de princípios. Isso deveria corresponder, para ser verdade, eu não estou a dizer que não é verdade em alguns casos, mas em muitos casos não é. Não deveria meramente ser uma questão de princípios e ter consequência em tudo o que é a relação da marca ou da empresa com o consumidor. Tanto a nível da comunicação, como a nível da prestação de serviços, como a nível da relação do dia-a-dia. O que acontece é que algumas empresas têm muita dificuldade em pôr isto em prática. Por um lado, algumas porque não têm muito know-how, e basicamente as pequenas empresas não têm muito know-how. Como sabem muito bem, nós produzimos muito bem coisas, mas depois temos mais dificuldade na área do plano dos negócios, na área da comunicação com os clientes. Por outro lado, há outras que têm dificuldade em pôr em prática aquilo que é necessário para uma centralidade do cliente, que é ter uma estratégia de médio e longo prazo.
É evidente que as situações de crise não favorecem, nós temos uma leitura de médio e longo prazo. Mas o que é um facto é que está mais que provado que as empresas bem-sucedidas são aquelas que sempre tiveram uma visão de prazo. São aquelas que, ok, têm que se concentrar também no curto prazo para ultrapassar os problemas emergentes, mas na realidade, se não tiverem esta perspectiva condutora, é como eu costumo dizer, eu sei que quero ir daqui para o Porto, agora tenho vários caminhos para chegar ao Porto. E esses vários caminhos, se for de barco, por exemplo, são os ventos, são as correntes, é o tempo, que podem levar conjunturalmente a ter que fazer algumas inflexões. Agora, eu tenho que ter presente que o que eu quero ir é para o Porto. Porque senão... Não Carlos, e porquê é que eu tenho a sensação de que as empresas, em particular as portuguesas, estão sempre de afogadilhos, estão sempre a pensar no amanhã de manhã, estão sempre na emergência, estão sempre a pensar, ok, o que é que eu consigo ganhar rapidamente para conseguir convencer o meu chefe, o meu diretor-geral, alguém que tem as contas de que se eu fizer isto, aquilo e outro, isto dá-me a receita rápida, extraordinária, fantástica e onde todos seremos felizes no próximo ano até respirarmos fundo e voltamos a tentar fazer outra vez a curto prazo. Sim, de alguma maneira isso é verdade, porque o que acontece é que esta maior dificuldade de pôr em prática estratégias de longo prazo leva a que a gestão, de uma maneira geral, raciocina em termos da pressão imediata, do pagar os ordenados, do pagar aos fornecedores, de outra coisa qualquer. E, portanto, isto na realidade acaba por ter estes impactos que chegamos ao fim do ano, cumprimos eventualmente aquele objetivo do ano e vamos felizes para o ano a seguir para tentar desenhar um outro objetivo. Agora, sem esta perspectiva, como estava a dizer, e desculpe insistir, mas esta perspectiva do médio e longo prazo, é muito difícil saber se nós vamos chegar ao Porto, não é? Ou se por acaso vamos ter aos Estados Unidos. Até podemos pelo caminho ser bem-sucedidos, mas na realidade podemos não chegar ao ponto que queríamos chegar, ou que pelo menos deveríamos querer chegar. E qual é o preço a pagar por isso? Por essa sucessão sucessiva dos objetivos de curtíssimo prazo? Bem, o preço a pagar é que o nosso grau de competitividade há 20 anos é igual ao que era agora, não é? Ou agora é igual ao que era há 20 anos. Porque há uma questão que eu não falei anteriormente, mas que também é um pouco resposta à questão que coloca, que é, porque é que nós temos esta pressão também de que as empresas praticamente andam ali entre as receitas e as despesas ali no limiar disto? Porque nós não produzimos valor acrescentado, ou produzimos pouco valor acrescentado. Isso quer dizer o quê? O que é isso do valor acrescentado? Quer dizer, nós na realidade, entre as despesas que as empresas têm para produzir determinados produtos e serviços e as receitas, não geram um valor muito grande. Portanto, não podem pagar ordenados maiores também, pagam ordenados mínimos, o que não nos vai levar a nada, quer dizer, na realidade vamos flutuando, não é? No Oceano Atlântico, utilizando a mesma imagem, mas não nos vai permitir ir mais rápido, e agora voltando ao caso, pagar mais ordenados, vender mais caro, porque na realidade é assim, nós temos outro defeito, outro problema que nós continuamos a ter, que já está muito batido, mas continuamos a ter, que é a velha questão das marcas, não é? E as marcas são importantes porque, senão, nós não vendíamos, sei lá, camisas, provavelmente para a Ralph Lauren a 10 euros, e eles depois comercializam a 150, ou o valor que seja. E o que eles fazem é pôr a marca, não é? Ora bem, a marca traz valor. E muitas empresas não têm, ou não têm consciência disso, ou não têm, por vezes, a capacidade de criar marcas. Também não é fácil criar marcas. Agora, sem haver e repare, o criar uma marca é claramente uma perspectiva de médio e longo prazo. Eu não posso ter resultados imediatos, lamento imenso. Agora, nós temos uma tradição, provavelmente, enfim, não quero criticar os investidores e quem arrisca para pôr em prática certos projetos, mas na realidade nós não temos uma grande prática de risco. Nós não gostamos muito do risco em Portugal. E, portanto, não há valor acumulado ao longo do tempo sem haver risco. Eu lembro-me agora, por exemplo, de uma indústria tradicional portuguesa, que é a indústria do calçado, que há 20 anos atrás, há 30 anos, a indústria do calçado era uma indústria de mão de obra barata, que vendia barato e a qualidade era a que era, e hoje a qualidade seguramente evoluiu, mas esse clique da marca, da comunicação do calçado português, operou quase um milagre de uma entrada num mercado e vender, se calhar, os mesmos produtos a valores mais elevados. É disto que está a falar? É verdade. E, aliás, vá lá, ou talvez esse é o contra-exemplo. Esse é um excelente exemplo que foge à regra.
O que é que eles fizeram bem? E aí, claramente, quer dizer, eles tiveram e têm uma associação industrial com muita força, com muita vontade de atuar, e neste setor, por exemplo, aconteceram coisas que não acontecem em muitos outros setores. Foi uma cooperação entre as empresas, uma facilitação da comunicação do calçado português lá fora, e não só da marca individual A, B ou C. Porque estas pequenas empresas do calçado, pelo facto de serem pequenas, não têm também muitas vezes os meios para se imporem a criar uma marca e projetá-la lá fora. E, portanto, aqui foi o caso que a associação, em bom tempo, e continua a ser, digamos, ajudou as empresas, apoiou a presença, e, aliás, também algumas entidades governamentais, apoiaram a presença do calçado lá fora, que já era de boa qualidade, ele não teve que melhorar, ele já era de excelente qualidade, só que estudos que eram feitos há 20 anos, se o calçado era identificado como português, a preferência das pessoas diminuía. O mesmo calçado, não é? Neste momento a coisa já está diferente, como aliás tem sido até algumas vezes anunciado. Então deixa-me provocá-lo. Se nós olhamos para, no caso do calçado, em que as empresas se juntaram, tiveram uma organização através de uma associação e no fundo, juntaram esforços, podemos olhar para uma outra indústria que tem um marketing aparentemente muito apelativo, chamado futebol, que tem uma coisa de grande valor acrescentado. Os jogadores portugueses são extraordinários. Todavia, quando nós olhamos em particular para essa indústria do futebol, o que nós vemos é que a concorrência muitas vezes, e fora das quatro linhas, quase ultrapassa essa criação do valor dessa indústria, essa maneira de comunicar, ou não? Ora bem, o futebol eu acho que é uma situação um bocadinho diferente porque, imagino que eu sou consumidor e estou perante, ou sou um mercado, um comprador de calçado e tenho vários sapatos, várias marcas, eu posso mais ou menos avaliar a qualidade. Agora, é mais fácil, enfim, no futebol quanto a mim, porque aí claramente há a performance imediata que pode ser vista e pode ser apreciada do jogador. E, portanto, aqui realmente a performance individual, independentemente do fator comunicação, que é um fator interessante também que depois podemos falar, mas a própria performance do jogador, se calhar, como costuma dizer, o Cristiano Ronaldo e outros fazem mais por Portugal ou pelo futebol português, do que até o conjunto das equipas e a presença das seleções. Portanto, aqui claramente há uma situação em que o individual, em que o indivíduo está no campo, joga bem, marca golos, quer dizer, não há nada a dizer contrário, quer dizer, impõe-se por isso, não é? Não é mesmo que para o produto é mais difícil, porque até pode haver opiniões diferentes, há quem gosta do design, quem não gosta, quem acha que tem maior qualidade, a menor qualidade. Portanto, aqui claramente acho que é um exemplo. Mas há um bocadinho, desculpe voltar atrás, queria falar de outra questão, já que falei na comunicação, de outro bom exemplo também, que foi o que aconteceu quanto a mim, o turismo em Portugal antes da pandemia. Quer dizer, nós temos turismo há muitos anos e temos o país há muitos anos. Agora, o que é um facto é que nós nunca tivemos um salto como tivemos, enfim, nos anos, enfim, 16, 17, 18, por aí fora. Qual foi o clique? Qual foi o toque de Midas que transformou o turismo, que era uma coisa boa, que nós já sabíamos que era bom, ao sol, às praias, à cultura, a tudo isso, mas qual foi o clique, juntando exatamente essas ferramentas do marketing e da comunicação, para tornar Portugal mais apetecível? Na minha perspectiva, embora estas coisas do marketing e da comunicação não são exatamente como uma ciência física, não se pode provar que mais um é igual a 2, ou que uma ação só ela teve como consequência. Agora, na minha perspectiva, o que houve muito bem feito foi a estratégia de comunicação que na altura o turismo de Portugal, e isto sem quaisquer avaliações políticas no sentido ideológicas, mas aquilo que o Turismo de Portugal e algumas entidades, portanto o AICEP, por exemplo, também, tiveram uma estratégia completamente diferente das estratégias anteriores. Anteriormente o que se fazia, e aliás isto vai ser verdade também para os produtos, a menor eficácia da publicidade genérica, das campanhas de gastar milhões lá fora e não sei o quê. Ora bem, isto é assim, nós, há um velho ditado que é, que agora estava a recordar-me que é, como é que é, só não estou recordado exatamente, mas é ver como São Tomé, quer dizer, só de facto apreciando, vivendo a situação, é que nós somos capazes... o ver para querer, é preciso pôr lá o dedo e experimentar para ver. O ver para querer. E de facto a estratégia foi trazer imensos jornalistas estrangeiros a Portugal, trazê-los cá, fazê-los viver experiências do país, eles perceberem exatamente, isto é muito diferente, não é? Aliás, com os produtos e com os serviços é a mesma coisa. Uma coisa é nós, como consumidores,
termos uma experiência com uma determinada marca, outra coisa é a marca dizer que faz crescer o cabelo aos carecas. Quando muitas vezes nós não estamos à espera certamente que a marca vá dizer mal de si própria, não é? Portanto, e por isso as pessoas começam a não acreditar. Voltando atrás, portanto, aqui houve de facto o trazer cá, houve campanhas lá fora também de comunicação direta com as pessoas, houve um investimento muito grande também nos mídias, nos meios sociais, nas redes sociais. Tudo isto conjugado, na minha perspectiva, foi isso a principal alavanca, porque de facto, quer dizer, o resto já cá estava, não é? Nós não mudámos tanto nas últimas décadas em termos de país, melhorámos alguma coisa, mas que leve de repente o afluxo de turistas que começou a vir. Portanto, houve aqui uma conjugação de facto de esforços de comunicação direta e comunicação àqueles que podem, lá para fora, um jornalista bem cá tem uma ótima experiência, vai escrever bem no jornal lá fora. E nós, se calhar, nunca vimos, como se viu destes anos, nunca se viu Portugal aparecer nos mais reputados, não é, meios de comunicação internacionais, como começou a aparecer. O Carlos escreve um livro de que falamos neste programa, neste Pergunta Simples, falando um bocadinho sobre a indústria 4.0 e a indústria 5.0, sendo que eu, na minha cabeça, nós estamos no início da indústria 4.0. A saber, digitalização, inteligência artificial, o 5G, os carros que andarão sozinhos, todas essas coisas. Todavia, o Carlos diz, sim, mas isso já é passado. E eu estou a pensar, mas isso ainda não chegou à minha vida e o marketing já está a pensar noutra coisa? Talvez tenha comunicado mal. Mas o espírito e a ideia não é... A tese deste meu livro não é que isto já é passado. A tese do meu livro é que Qual é a tese, Carlos? Para as pessoas que não leram ainda o livro, qual é a sua tese? A tese é o seguinte, nós, enfim, eu não gosto muito de ser... Eu nunca fui um académico, dou aulas há 30 anos, mas sempre fui convidado e, portanto, sempre tentei levar para a universidade a minha experiência empresarial. E, portanto, é um pouco nessa perspectiva que eu falo e às vezes até não estarei de acordo com alguns colegas mais académicos. Mas voltando aqui ao certo academismo, dizendo rapidamente, há 3 ou 4 passos que o marketing tem atravessado. O primeiro, que ainda foi no século XIX, em que se falava no marketing da produção. Porquê? Porque quando apareceu a primeira revolução industrial, aquilo começou a haver produção em massa, então o objetivo era vender, e o marketing era fundamentalmente comunicação e venda de massa, em massa. Ok. Pelos anos 60, enfim, começa a haver alguns excedentes de produção, as economias a expandir-se, alguns excedentes de produção, e então a questão já é mais subtil, é assim, ok, mas há muita gente que quer vender. Então como é que nós diferenciamos as vendas uns dos outros? Por um lado, diferenciando os produtos, mas os produtos nem sempre são perceptíveis como diferentes, né, por parte das pessoas. As marcas podem ser diferentes, mas há dificuldade das pessoas perceberem a diferença, pelo menos em algumas áreas. E então a questão foi, sempre começou o marketing, que eu diria o marketing científico, a centralização no consumidor. Isto é, o consumidor é o centro, temos que criar ofertas que correspondam àquilo que são as necessidades do consumidor. E não do marketing anterior, que é temos que criar mercado para aquilo que nós produzimos. É um pouco a situação ao contrário. Portanto, o marketing vem fazer, esta segunda fase do marketing é verdadeiramente o início do marketing a sério, não é? Em que começam a haver técnicas desenvolvidas, instrumentos, estudos de mercado, digamos que formas de tentar conhecer tão melhor os consumidores, de maneira que eles pudessem absorver melhor os produtos que nós tínhamos, nós, produtores, tinham começado a produzir. E a questão que se coloca aqui é que o marketing também evolui à medida que o mundo evolui, que as sociedades e que a economia evolui. E, portanto, com o aparecimento, fundamentalmente, das preocupações de sustentabilidade, das preocupações do ambiente, enfim, pela primeira década do século XXI, o marketing sentiu necessidade também de concentrar-se nos aspectos de ambiente, nos aspectos da sociedade, nos aspectos da sustentabilidade. E isto levou aqui, porque senão tínhamos, digamos, uma sociedade politicamente, passa a expressão, a cair para um determinado sentido, e o marketing nas empresas a tentar levar as empresas para o sentido contrário. Portanto, era quase obrigatório que o marketing reagisse e criasse situações de integrar nas suas técnicas formas de respeitar não só os acionistas das empresas, mas também o ambiente, aquilo que se chama, não é, normalmente pelos stakeholders. Ok, até aqui muito bem, e nós temos andado nisto até
ter aparecido o digital, enfim, pelo meio da década, enfim, da primeira década também do século XXI. O digital veio como sabe, dar uma volta a isto tudo, veio conseguir aproximar muito mais as marcas e as empresas dos consumidores e, portanto, nós aqui falamos numa quarta fase do marketing, que é o marketing das redes sociais, o marketing da proximidade, etc. A tese que escreve e que defende no seu livro é que no momento em que eu achava que nós estávamos no marketing 4.0 da digitalização, da inteligência artificial, dos carros que logo vão andando aqui sozinhos, aquilo que o Carlos nos conta é que não, se calhar temos que já andar um passo à frente e pensar no 5.0, porque o 4.0 pode já estar a ser ultrapassado? É mesmo assim ou eu estou a fazer aqui uma interpretação errada? Não, vamos lá ver, fica um bocadinho mais. Eu não estou a dizer que já estamos no 5.0 ou noutra fase a seguir. O que eu estou a dizer é que a evolução tão rápida, por um lado das tecnologias, mencionou, enfim, algumas delas, e todas elas têm implicações naturalmente, enfim, na economia e na sociedade, e, por assim dizer, também no marketing também. Ora bem, esta evolução destas tecnologias vai permitir que ainda não permite a totalidade, que eu diria um novo marketing. Que, aliás, eu não tenho expresso isto no título do livro, se calhar se escrevesse o livro agora passado uns meses já alterava o título. O que eu queria dizer na realidade é o marketing na era pós-digital, a que eu chamo agora o marketing molecular. A molecular, eu conheço isso da biologia, depois os cozinheiros também trouxeram a cozinha molecular. Então, que marketing é esse marketing molecular? Este marketing molecular, que eu também chamo humano, quer dizer o seguinte, na minha perspectiva, curiosamente também já tive um colega bioquímico que também ficou espantado, assim, mas estás a chamar molecular ao marketing? Mas isso é da minha área, não é da tua. Não, a ideia é a seguinte, o marketing vai tendo cada vez mais técnicas e instrumentos, em particular o digital e as novas tecnologias, da inteligência artificial, da realidade aumentada, tudo isso ainda em desenvolvimento, algumas já aplicadas, outras em desenvolvimento, vai criar as condições, ou estas tecnologias vão criar as condições para nós termos um marketing perfeitamente, agora não lhe vou chamar molecular, chamo-lhe atomizado, isto é, dirigido exatamente à pessoa. E aqui há uma diferença, ou vai haver uma diferença muito grande na prática do marketing. Já começa a haver, não é? Mas aqui pondo um parênteses, como diz o famoso Peter Drucker, o futuro, nós já temos é que construir o futuro, não é? E, portanto, nós, na realidade, estamos a construir, ou toda a gente está a construir o futuro. E, portanto, nós vamos ter uma possibilidade que o marketing seja dirigido, não vai haver mais marketing de massa. E não vai haver porquê? Porque ele não é eficaz. Ele não é eficaz, está mais que provado que não é eficaz. Aliás, os diretores de marketing gastam milhões em orçamentos de marketing de massas e sabem muito bem que não é eficaz. Claro que já vão começando a gastar muito mais nos meios diretos e digitais, mas à falta de melhor, por enquanto vai-se fazendo isso, não é? Pelo menos vê-se a imagem, dá uma certa notoriedade, etc. Bem, mas é um marketing spam. É um marketing spam porque o consumidor não quer nada ver a publicidade, nem quer ver aquilo que mesmo no digital está a acontecer neste momento, que é, por exemplo, está a ver? Há os pop-ups, quando nós vamos ver o YouTube, clicamos lá e aparece publicidade, quando até nas nossas boxes da TV Cabo vamos ver um programa e injetam-nos com publicidade e eu digo, uau, eu não quero isto. Não, mas e mais irritante que isso para mim, no próprio YouTube, é estar a ver um filme e de repente corta o filme e aparece um anúncio no meio, porque aí a pessoa não pode fugir, e de cima nem pode fugir, nem pode fazer o zapping, não é? Portanto, na realidade, aparentemente parece que seria o meio mais eficaz de comunicar, mas não vai ser mais eficaz. Há estudos que já revelaram que as pessoas ficam mais zangadas com essas marcas que interrompem aquilo que nós estamos a ver, um concerto, um filme, uma coisa qualquer. Portanto, isso é o que nós temos agora. Mas é isso que nós temos que deixar de ter. E este caminho, para o que eu chamo o marketing molecular, ou marketing na era pós-digital, que na minha perspectiva vai ter possibilidade técnica, mas há aqui também o aspecto depois que é o mindset empresarial, que é outro aspecto complicado, mas vai ter possibilidade técnica no fim desta década, provavelmente, daqui a 8, 10 anos. Portanto, eu não estou a escrever futurismo da perspectiva de ficção científica, nem estou a dizer que o marketing digital já morreu. Embora eu garanto que daqui a 10 anos ninguém fala em marketing digital. Ninguém fala porquê? Porque está tudo integrado. O digital já está de tal modo integrado no marketing que ele é uma forma também de fazer marketing. Quer dizer que o digital, dentro de pouco tempo, com tudo isto integrado,
não passará de uma fórmula, um canal, um cabo que nos vai depois permitir usar e fazer outras coisas? Eu não diria isso, quer dizer, a importância do digital é tão grande que tem impacto em todo o nível de gestão de marketing. E a questão é mesmo essa. E quando eu digo que vai-se deixar de falar em digital, é como agora praticamente já não se fala em marketing relacional. Não se fala praticamente porque o marketing deve ser todo relacional. Pronto, já não é um fator de diferença. Daqui a 10 anos, o estado digital não é um fator de diferenciação. Eu diria que é o custo mínimo de entrada. Das duas, uma, ou se está ou se não está. Agora, o digital tem tido um impacto, como é conhecido, e vai ter cada vez mais, e a nível, por exemplo, do marketing, tem um impacto muito grande porque, enfim, em conjugação ou na sequência do conjunto de tecnologias que têm vindo a desenvolver, vão permitir o que eu estava a dizer há pouco, que é aquela molecularização, não sei se isto existe, molecularização do marketing. Inventei já um termo. Enfim, mais um. Mas então, é a capacidade, enfim, de criar e personalizar produtos, experiências supostamente memoráveis pelas pessoas, que permitam então elas querem ter essa relação com a marca. Porquê? Porque elas consideram que aquilo é mais diretamente ligado ao que elas querem. É aí que entra a economia da emoção, como já falou. Claro, que, sim, exatamente, porque enfim, há uns anos atrás pensava-se que, aliás, isto é um pouco fruto eu até sou economista, mas fruto dos estudos da microeconomia, da macroeconomia, falava-se no consumidor racional. Mas na realidade não existe um consumidor racional. O consumidor racional, em sentido lato do termo, queria dizer, por exemplo, o Jorge quer comprar um carro. Então, como é um consumidor racional, faz uma folha de Excel com, sei lá, se calhar centenas ou milhares de linhas e de colunas, com todas Só os engenheiros é que fazem isso, e mesmo assim não sei se os engenheiros também fazem isso assim. Com todas as características de todos os carros, com todos os preços, e então vai escolher o melhor. Claro que aqui o melhor aqui já pode ser subjetivo. Mas vá lá, vamos pensar do ponto de vista técnico o melhor. Ninguém faz isso. E, portanto, as pessoas, por alguma razão, têm conhecimento, têm experiências anteriores, têm relações com outros que lhes ajudam ou têm como consequência também que elas, quando querem comprar um determinado produto, dirigem-se a um conjunto mais limitado de marcas. Portanto, nessa perspectiva, se por acaso tiveram com essa marca, com essa empresa, relações emocionais anteriores mais fortes, isso vai ajudá-las. Ou porque responderam-lhe bem quando eles tinham um problema, ou porque, sei lá, facilitaram-lhes a vida. Porque eu acho que o futuro do marketing quem vai ser bem sucedido é quem conseguir facilitar a vida às pessoas. Porque é isso que as pessoas querem. Não é? As pessoas querem que a vida seja facilitada e não que as obriguem, como na terminologia antiga, que ainda é atual, do alvo, do marketing, o alvo. O alvo é assim uma coisa que nós vamos dar um tiro, não é? Mas as pessoas não querem ser alvo de nada. Eu não quero ser alvo. Não queremos ser alvo de nada. Nós queremos é que as empresas e nós, agora pôr no papel de consumidor ou de pessoa, que eu também não gosto de ter um consumidor, como também explico no livro, gosto mais de ser, nós somos seres humanos e como tal somos pessoas e pensamos na nossa globalidade. Nós não temos o departamento de consumo no cérebro, não é? Como eu costumo dizer. Não é? Nós somos uma entidade holística complicada, não é? Em que a emoção está misturada pela razão, nem sequer a emoção está no coração e a razão está no cérebro, não é? Como se dizia anteriormente, há aqui um mix muito grande. E, portanto, nós, como seres humanos, quando tomamos uma decisão, naturalmente, se temos uma afetividade maior com uma marca, com o serviço, com uma empresa, teremos provavelmente, pelo menos teoricamente, maior possibilidade de querer comprar dessa empresa e não querer comprar de outra. Daí que o marketing tem que jogar na emoção, tem que jogar na proximidade e na relevância para as pessoas. Essa demanda pela simplicidade, como é que é quando ela entra em choque com empresas que nos oferecem produtos que são muito complexos, muito difíceis e lá está, e nós queremos fácil, resolve-me aqui o meu problema A, B ou C e cada vez mais temos coisas estruturadas que são muito mais complexas e eu, por exemplo, não quero saber nada como é que funciona um carro, quero saber que ele funciona e que me leva daqui para ali. Exatamente, mas vamos lá ver, nessa ótica do tal consumidor racional que não existe, a lógica seria essa, não é? Eu como pessoa, quando utilizo um produto ou um serviço,
Não me interessa nada de ver como é que ele é feito por dentro, como é que é a tecnologia, etc. Eu quero é saber, olha, este produto resolve um problema, este produto é uma solução para mim. E tem que continuar a ser assim. E as empresas que querem ser mais bem-sucedidas têm que ter uma comunicação muito mais dirigida àquilo que são as expectativas das pessoas. E essas expectativas, a não ser que seja o teleengenheiro, não é compreender a complexidade do computador ou do automóvel elétrico. É saber que aquilo tem um conjunto de características simples que elas utilizam, aquilo serve para andar, tem conforto, tem segurança, ainda por cima é amigo do ambiente. Pronto, ok, é isso que eu quero. E as marcas, naturalmente, têm que jogar este jogo da simplicidade, da proximidade, de explicar às pessoas aquilo, ou de comunicar às pessoas aquilo que elas querem e não aquilo que as empresas querem muitas vezes. Há um conceito muito curioso que tem a ver com a antropologia digital, com a ideia de que o consumidor ou a pessoa, exatamente esse consumidor holístico que tem muitas coisas lá dentro, ter um maior conhecimento do consumidor e fazer coisas como acompanhar a jornada do cliente, mesmo nos seus movimentos digitais. O que é que escreve no seu Facebook, o que é que escreve no seu Instagram, por aí fora. Eu não sei se fico feliz ou preocupado a saber se a minha marca de café, por exemplo, anda a vasculhar o meu Facebook para perceber o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto. Bem, eu por acaso nestas coisas, eu acho que o ser humano tem que ser, por definição, é um ser, aqui neste caso, é um ser também racional. E, portanto, e naturalmente cada pessoa vai pôr no Facebook aquilo que quer. Ninguém obriga ninguém a pôr no Facebook. Por outro lado, e ainda bem, não falámos do outro lado da medalha, que é, por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a preocupação que as entidades têm que ter em proteger, elas podem ser furadas, mas enfim. Mas essa informação está lá e, portanto, ela pode ser utilizada. Pode ser utilizada. Isso, desde que haja permissão. E aqui vem outra vez outra coisa que já não se fala atualmente, porque já parte do pressuposto que tem que haver, que é o marketing de permissão. Supostamente, não é? As empresas, e já vimos que algumas não seguem isso, não é? Mas supostamente elas devem seguir isso. E por outro lado, se eu tenho uma relação com uma empresa que facilita a informação, aqui estou por lado da rede social, depois posso voltar a falar na relação direta. Se eu tenho uma relação que compro, faço determinadas compras e a empresa tem um registro de todas essas interações e acompanha a minha jornada de cliente perante ela. E se eu autorizo, então naturalmente que eu não posso ficar aborrecido se eles vão fazer uma proposta que corresponda àquilo que é o meu percurso de relação. A não ser que eu tenha... Isso pode ter interesse para mim, enquanto cliente, saber que, no fundo, estão a adaptar, a customizar, como se diz agora, a adaptar uma proposta que tem a ver comigo. Todavia, então, e onde é que entra depois quase a hiperpersonalização ao serviço do negócio da empresa? De que é que eu estou a falar? Por exemplo, daquelas chamadas que nós recebemos de telemarketing, de empresas das quais nós somos clientes. Estou a imaginar as TV Cabos desta vida, genericamente, que nos liga e que depois faz aquela pergunta em jeito de afirmação: posso gravar esta chamada para continuar esta conversa? E aquilo não é uma conversa relacional, eu não me estou a sentir particularmente uma pessoa, eu estou-me a sentir um objeto, um alvo precisamente de alguém que me quer vender um serviço, e esse é o objetivo único. Não tratar-me bem, não oferecer-me uma coisa que se calhar até podia ser interessante para mim. Desastre. Aliás, os primeiros call centers, não é, que se transformaram, nós vamos às vezes arranjando os nomes mais bonitos para parecer que as coisas mudam muito, os contact centers, não é? Os centros de contacto, supostamente o centro de contacto deveria ser já ter uma interação global da relação com o cliente, não é? Agora, nós todos sabemos hoje em dia, e todos nós tivemos experiências disso e temos, em que somos contactados por uma empresa para nos vender aquilo que nós não queremos, ou porquê? Porque por um lado não tem o trabalho de casa feito também, não tem o tal CRM. E outra coisa errada, já me aconteceu a mim, se calhar aconteceu-lhe assim também, já me aconteceu a mim mais que uma vez, receber na mesma semana chamadas supostamente da mesma empresa. Eu digo supostamente porquê? Porque nós sabemos que as empresas entregam as bases de dados de contacto a operadores, não é? E eles nem sabem que um está a falar com o outro. E então eu já disse na segunda-feira que não queria aquele produto e à quarta-feira estão-me a oferecer o mesmo produto, não é? E eu ainda fico mais irritado com a marca, porque eu já disse que não queria, porque é que me estão novamente a contactar. E lá o desgraçado que está lá e que estão a pagar a hora para ele fazer aqueles telefonemas, nem imagina sequer que eu falei supostamente com a empresa. Portanto, a questão aqui e por isso é que eu digo que uma coisa é aquilo que se faz, que se pratica, e aquilo que são as possibilidades de melhorar
este marketing, esta relação. Porque em última análise é assim, o marketing às vezes parece um bocadinho como o mal da fita. Aliás, eu tenho lutado ao longo dos anos, eu fui 9 anos presidente da Associação de Marketing, tive 2 anos em Bruxelas na Confederação Europeia e era um dos meus principais lemas era sempre a defesa do marketing enquanto tal. Isto é, o marketing não é um conjunto de artes maquiavélicas para obrigar a pessoa Portanto, a no fundo, o marketing tem mau marketing, é isso? O marketing tem má publicidade? Tem má fama? Tem má fama. Aliás, nós até vemos às vezes alguns membros do governo, não é? ou da oposição, quando, por exemplo, sei lá, imagina, é que depois aí vem a confusão entre o marketing e a comunicação e a propaganda, não é? Que no Brasil não tem exatamente o mesmo significado que cá em Portugal, mas em Portugal claramente uma coisa é publicidade e outra coisa é propaganda. E propaganda, não é? É uma ação unilateral, feita normalmente pelos meios políticos, é que se promete tudo e mais alguma coisa, às vezes se pode fazer e não se pode. A comunicação e o marketing não pretende ser isso. Eu não digo que não haja mau marketing. Há bastante. Mas exatamente por causa desta confusão é que às vezes vê-se responsáveis, não é, na televisão e noutros sítios dizerem isso era marketing. Marketing no sentido, aquilo é mentira, é marketing. Não, mas isso não é marketing. Isso, quanto muito, pode ser propaganda, pode ser mau marketing, pode ser má comunicação. Mas não é isso que nós estamos a falar, nem é isso que, do ponto de vista, vamos lá ver, científico, milhares de pessoas neste mundo se têm dedicado a desenvolver esta hoje já ciência, porque têm capacidade de prever, etc. Portanto, vamos lá ver, voltando ao início quase da conversa, uma coisa são as práticas, algumas delas ainda mal, mas eu estou convencido que as mais práticas acabam por ser postas de lado. Eu, pelo menos, como pessoas, para não chamar o consumidor, não é? Eu como pessoa tenho essa prática de rejeitar e de rejeitando cumulativamente aqueles que não têm uma relação transparente, ética, que tem a ver com o marketing, não é nada que esteja fora, deve estar, não é? A ética, a permissão, a transparência, e quando isto for posto em prática, olha, se calhar vou mudar o nome do livro para Marketing Utópico. Que é um bom caminho. Já que falamos da questão da ética, que é obviamente relevante, e da humanização da ideia da marca não enquanto objeto, não enquanto empresa, mas enquanto humanização, isto obriga a que se faça aqui uma mudança entre o que é uma sociedade capitalista, logo vamos aumentar os lucros, vamos aumentar as nossas vendas, para as ideias de propósito, para as ideias de bem comum, e isso é possível numa sociedade capitalista, que não seja simplesmente a retórica, que seja a verdade, que nós consigamos sentir que as marcas são isso, têm um propósito e que esse propósito é bom para mim, individualmente como consumidor, mas para toda a gente enquanto sociedade. Essa sua observação é muito interessante, porque, aliás, é outro tema que eu me tenho dedicado um bocadinho até a estudar e a acompanhar. É curioso que há uma pessoa nós temos um bocadinho estas figuras dos gurus, né? E do marketing há um velho guru que é o professor Philip Kotler, que o senhor já tem 90 anos, mas foi ele que iniciou praticamente o marketing científico. E ele, que é um homem da escola de Chicago, assim, para os economistas sabem o que é isto, portanto o mais conservador em termos da formação, de formação mais conservadora possível, ele próprio, enfim, ao fim destes anos todos, vem dizer que o capitalismo está a encontrar as formas de se autossuicidar. Isto é, cada vez há pessoas, de facto, mais ricas no mundo, mas cada vez há pessoas muito mais pobres e qualquer dia não há mercado. Isto é, qualquer dia o mercado é tão estreito que os mais ricos não têm capacidade de absorver toda a produção. E então ele, ao fazer esta leitura, e eu concordo perfeitamente, ele diz: o capitalismo tem que encetar cada vez mais aquilo que os americanos chamam o conscious capitalism, o capitalismo consciente. Aliás, é curioso que nos próprios Estados Unidos também, que é sempre aquela figura que nós temos do liberalismo total, enfim, do capitalismo quase selvagem, eles têm uma organização chamada Conscious Capitalism Incorporated, que é um conjunto de empresas e de pessoas que têm estado a trabalhar sobre isto, porque chegou-se à conclusão, posso estar errado, eu acredito que não, que a única forma de sobrevivência do capitalismo e da economia de mercado, porque até mais ver também não há uma alternativa que tenha provado que seja melhor, não é? E, portanto, a sobrevivência da economia de mercado passa-se pela preocupação cada vez mais
com os tais stakeholders, não é? Não só com os lucros de curto prazo, que naturalmente quem investe tem direito a ter lucros, não é isso que se está a pôr em causa. Mas há muitas outras entidades que contribuem e sofrem pela atividade das empresas. Seja aqui falar do sofrer, seja o ambiente, por exemplo, e portanto fala-se na questão da sustentabilidade hoje em dia cada vez mais. E portanto, e quando eu há uns anos lancei um concurso que eu estava na Associação de Marketing, que era o marketing sustentável e com consciência. E isso queria dizer que o marketing tem que ser também um instrumento ao serviço das empresas que as ajuda naturalmente, ajuda a vender e ajuda a relacionar-se, enfim, com os seus clientes, mas numa perspectiva de também não só respeitar os próprios acionistas da empresa, mas respeitar os restantes stakeholders, não é? Os fornecedores, o ambiente, as comunidades locais, todos aqueles que na prática também estão integradas no modelo de negócio e que muitas vezes sofrem como consequência desse negócio existir. Por isso eu acho que vamos dando os passos devagarinho, mas que o futuro vai passar por aí, a não ser que se invente outra coisa qualquer. O marketing utópico citado por Carlos Manuel de Oliveira pode afinal ser um verdadeiro ovo de Colombo. Será o caminho do propósito e do fazer o bem que mais venderá, mais do que propriamente o vender muito e em massa. E como sabemos, em qualquer boa história, a utopia, o sonho maior, faz andar para a frente. Mesmo que o sonho demore tempo, que seja imperfeito ou impossível, já se andou qualquer coisa. E enquanto houver caminho para andar, a gente vai continuar. Obrigado, Jorge Palma, pela frase. Até para a semana.